Correção com gabarito da Avaliação Diagnóstica 2021, Secretaria de Estado de Minas Gerais. Essa é a matéria de língua portuguesa do primeiro ano. Então, vamos lá. Correção da Avaliação Diagnóstica, primeiro ano, ensino médio, língua portuguesa, questões 1 a 26. Número 1. Leia os textos 1. Estudo mostra que os golfinhos têm memória de elefante. E 2. Os elefantes têm boa memória? E responda. Então, vocês têm um texto. O primeiro vai falar do fato que os golfinhos conseguem gravar até por mais de 20 anos o som de outro golfinho. Então, eles conseguem identificar. Então, quer dizer que eles têm uma boa memória. E no segundo texto vai falar sobre o fato de a gente falar, fulano tem memória de elefante. Então é porque é uma memória muito grande, é de elefante? Não, não é só por isso, porque os próprios elefantes têm sim uma boa memória. Eles são capazes de encontrar um determinado local com um rio e voltar anos depois e encontrar esse mesmo rio. Número 1. Uma informação comum a esses textos é a... Então, letra A, capacidade de memorização de alguns animais. Então, vai citar os golfinhos, os elefantes e também outros animais e também vai falar do ser humano. Certo? Número 2. A informação principal do texto 1 está no trecho. Então, lembrando que o texto é estudo mostra que golfinhos têm memória de elefante. Então, na letra A. Os golfinhos são capazes de reconhecer um semelhante mesmo depois de 20 anos. Então, vai ser esse trecho, porque sobre o que vai falar o texto? Sobre a capacidade dos golfinhos de terem uma boa memória, não é isso? Letra B, os elefantes têm fama de nunca esquecer um dos seus. Né? Esse seria relacionado ao texto 2, não ao texto 1. Os animais reagiram durante muito tempo quando ouviram assovios dos seus familiares. Isso é verdade, mas não é o principal do texto. O rosto humano muda com o passar do tempo. Também é falado no texto, mas não é a informação principal. Esses animais têm uma expectativa de vida média de 20 anos. Também está no texto, mas não é a essência do texto, né? Não é o principal. Então, vocês vão marcar a letra A de amor. Número 3. Leia o texto abaixo. Você está escrevendo coisas boas sobre mim em suas memórias? Aí o Garfield olha para ele assim com a cara de possivelmente não. Aí ele fala, eu te dou um chocolate. Né? Vai comprar o Garfield. Aí em seguida ele já escreve, John é o meu herói. Ele é terrível, né, esse Garfield? Nesse texto, o homem oferece um doce ao gato. Por quê? Letra A, ele é considerado um herói pelo seu gato? Não é, né? Tanto que ele tenta comprar o gato. B, espera que o gato escreva coisas boas sobre ele. Então ele acha que se ele der o chocolate, o Garfield vai escrever sobre ele coisas boas. O que é verdade, né? Já está escrevendo que é o herói. C, não deseja que o gato sinta fome enquanto escreve. Não gosta de chocolate, quer ser solidário, as outras opções não tem nada a ver com a tirinha, né? 4. Leia o texto Domingão e responda às questões. Número 4. Nesse texto a história tem início quando? Então eu retirei para vocês aqui o trecho. Domingo eu passei o dia todo de bode. Mas no começo da noite melhorei e resolvi bater um fio para o Zeca. E aí, cara, vamos no cinema? Então, o que é essa situação? Ele vai ligar, Marcos vai ligar para Zeca e chamá-lo para o cinema. Então, qual é essa opção? Letra A, Marcos convida Zeca para ir ao cinema. Letra B, o filme começa. Eles não chegaram nessa parte. O ônibus atrasa, também não. Zeca aceita o convite feito por Marcos. Isso vai ser logo em seguida dessa primeira fala, né? Zeca e Marcos chegam ao cinema. Isso também vai ser bem depois. Então, o início do texto é essa parte do Marcos convidar o Zeca para ir ao cinema. Letra A. 5. Leia novamente o texto Domingão para responder a questão abaixo. 5. Nesse texto, no trecho, mas no começo da noite melhorei, a palavra destacada apresenta a ideia de...
Então, nós temos que voltar no texto para ver o contexto antes do mas. Então, domingo eu passei o dia todo de bode. Ou seja, passei o dia todo desanimado, né, de mau humor, mas no começo da noite melhorei. Ou seja, ele estava ruim e depois ele melhorou. Isso é uma oposição, é uma ideia ao contrário, né? Ele estava ruim e logo depois melhorou. Letra D. D de dado. Número 6. Leia o texto abaixo. Quanta pressa! Como você é apressada! Não lembra que eu disse que antes de você viajar, que eu ia para a fazenda do meu avô? Quem mandou não dar notícias antes de eu ir para lá? Você sabia, eu avisei. Você não presta atenção no que eu falo? Quando ficar mais calma, eu tecer, né? Eu teclo mais, tá legal? E tem um bichinho mandando beijo, né? Um emoji. Mônica. 6. Nesse texto predomina a linguagem característica do meio facílima, né, gente? Virtual. Tá aí os emotes, a quantidade de interrogação, o jeito de escrever no texto, né? Todo com siglas. VC é você, TC é teclar, né? Pra meu avô. Então, assim, a linguagem totalmente informal. Então, vai ser letra E, virtual. 7. No trecho. Quem mandou não dar notícias antes de eu ir lá? A pontuação empregada sugere que ele está indignado, está revoltado com ela. Então é a letra E. Número 8. Leia o texto sobre ciclones na avaliação diagnóstica. Então vem um texto explicando como os ciclones são formados, que dependendo do oceano pode ser tufão. Então, vai falar como é que é o processo, evapora e depois gera com vento, vai para as áreas baixas. E, em geral, vai explicar a formação de um ciclone, certo? Na frase, e ele se desloca, na linha 4, o pronome destacado está se referindo a... Então, vamos voltar no texto. O trecho é: a evaporação intensa causa alterações na pressão do ar e ele se desloca das zonas de alta pressão para as outras de pressão menor. Então, ele se desloca. Quem se desloca? O ar. Então, é a letra A. 9. Qual é o assunto do texto? Também facílimo, né? A formação dos ciclones é o tema principal. Número 10. Leia o texto do diário de Anne Frank e responda. Então, nesse trechinho que está aí na avaliação, ela vai falar, vai descrever as pessoas que ela conhece e o que ela acha delas. Aí, na 10. De acordo com a autora desse texto, Nani Van Prague Cigar é, se eu tiver falado errado, vocês desconsideram, tá? Então, ela é pequena, engraçada e sensível. Apesar de só ter 12 anos, é a própria Lady. Então, quer dizer que ela é... Quando a gente fala que alguém é uma lady, a gente está falando que a pessoa é muito educada. Então, vai ser a letra A, educada. 11. Nesse texto, há um fato no trecho. Então, na letra A, minha festa de aniversário foi no domingo à tarde. Isso é um fato? Sim. Letra B. Jaqueline Van Massen é talvez minha melhor amiga. Então, isso é uma opinião. Achei que Jaque seria uma, mas estava enganada. Novamente, é uma opinião. Henry Mitz é uma garota legal. Também é o que ela acha. Letra E é muito atenciosa e eu gosto dela. Também gostar é uma opinião dela. Não é isso? É o que ela acha da menina, que ela é muito atenciosa. Então, a única que tem um fato é a letra A. A de amor. 12. Leia o texto. Desperdiçar a água e jogar a vida pelo ralo. Então, você é 70% de água. Desperdiçar água e jogar a vida pelo ralo. Aí ele vai falar quantos litros de água que gasta para fazer folha de papel, maçã, carne bovina. E
vamos lá as questões, né? De acordo com o texto, são necessários 70 litros de água para... Então, basta você olhar lá no panfleto. Nós podemos ver aqui do lado. Olha lá, 70 litros de água para produzir uma maçã. Então, letra E, produzir uma maçã. Depois, em seguida, leia o texto. Para leitor, não há motivo para impedir o uso de bermuda no trabalho. E responda. Então, sobre o que é esse texto? É o fato de um homem comentar que as pessoas têm que trabalhar de calça, sendo que aqui no Brasil é um país tropical, um país de muito calor. Por que as pessoas têm que se vestir formalmente, sendo que ficar morrendo de calor aí, pegar trânsito, suar o tempo todo por causa de uma formalidade? Então ele vai apresentar os argumentos para as pessoas mudarem de ideia, principalmente os empresários, certo? Então vamos para as perguntas. 13. Um argumento utilizado pelo autor para defender seu posicionamento está no trecho. Então eu separei a parte do qual ele se posiciona. Aí ele coloca assim: como seria bom se mais empresários brasileiros tivessem a coragem de começar a mudar esse panorama. Só vejo benefícios nisso. Aí ele vem apresentar os argumentos. Número 1. É mais confortável para os funcionários, que não têm que assar quando estão no trânsito. Onde que está essa opção? A letra C. Então, vocês vão marcar C de casa ou C de coração, coração da professora. Leia os textos sobre o Gato de Botas e responda. Então, nós temos dois textos que vão falar sobre o filme do Gato de Botas e vão compará-los com o Shrek, porque esse personagem veio originalmente do Shrek, certo? Então, sobre o filme Gato de Botas, esses dois textos apresentam opiniões. Aí eu retirei dois trechinhos aqui. Texto 1. É um filme divertido que supera em muito Shrek terceiro e Shrek para sempre. Texto 2. A ideia de levar às telas o personagem Gato de Botas em voo solo se mostrou acertada. Então, todos os dois estão falando bem do filme. Então, a opinião deles é favorável. Então, vai ser a letra A. 15. No texto 2, no trecho, que roubou a cena de Shrek 2. A expressão destacada tem sentido de... Então, voltando no texto. O carismático gato dublado por Antônio Bandeiras, que roubou a cena de Shrek 2, é uma bem-vinda adição ao rol das boas animações. Então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo enaltecer, destacar o papel aí do Antônio Bandeiras. Não é isso? O fato dele ter sido um bom dublador. Então, ele vai destacar. Letra C. Número 16. No texto 1, no trecho, grande parte da graça do filme, entre parênteses, se for visto com áudio original, claro, os parênteses foram usados para... Então, vou pegar o trecho novamente. Grande parte da graça do filme, entre parênteses, se for visto com seu áudio original, claro, se deve à dublagem de Antônio Bandeiras. Então, se você não escutar com áudio original, você não vai escutar a dublagem do Antônio Bandeiras. Então, não tem como você conseguir ver essa característica do quanto ele foi um bom dublador. Então, o que ele faz? Ele está acrescentando um comentário que você tem que assistir no áudio original. Então, vai ser a letra A. 17. O trecho do texto 1 que apresenta uma opinião é... Letra A. Gato de Botas é um spin-off da franquia Shrek. É um fato, verdade. B. A história se passa num período antes das aventuras do reino de tão distante. Também é um fato. O filme conta a origem do seu personagem. Também é fato. Insere outros elementos dos contos de fada. Outro fato. E na letra E, a trilha sonora do novato Henry Jackman é de enorme qualidade.
Então, se eu estou falando que é de enorme qualidade, é a minha opinião sobre a trilha sonora. Então, é a letra E, é a única que vai apresentar uma opinião. Leia o texto. De onde vieram os tomates e responda. Então, nesse texto vai falar da origem do tomate. Inclusive, eu não sabia que é do México, dessa área aqui da América Central. E que teve uma época que os europeus não queriam comer, que tinham medo de ser envenenados por esse tomate. E vai contando aí ao longo do tempo as transformações que aconteceram com esse fruto. 18. De acordo com esse texto, o tomate tinha má reputação. Por quê? Então, eu separei o trecho que vai falar sobre isso. Os tomates rapidamente ganharam uma má reputação nas Américas. Os colonizadores acreditavam que o tomate era venenoso. Então, considerando essa resposta, é a letra A. Acreditava-se que era venenoso. 19. A finalidade desse texto é... Então, ele vai apresentar diferentes usos para o tomate? Não. Convencer o leitor sobre a importância do tomate? Também não. Ele vai contar a história do tomate. Divulgar descobertas do padre Thomas Jefferson? Não, o texto é principalmente sobre o tomate. Informar sobre a origem dos tomates? Sim, o texto vai todo cercar sobre essa história da origem do tomate. E eu separei um pedacinho aqui para vocês, ó. A história do tomate é cheia de rumores, boatos e especulações. Essa é uma das primeiras frases aí do texto. Então, isso vai demonstrar que é a ideia principal que é apresentada, né, nesse caso. Então, promover o Garden Calendar? Também não. Então, vai ser a letra D, informar sobre a origem dos tomates. Número 20. Então, nós temos aqui uma tirinha. Leia o texto. H. Aí vem o amigo dele que vai assoprar um apito, né? O Ed. Aí o H. E essa agora? Ed sortudo, o que é isto? Aí ele fala, é um apito para chamar pato bicudo. Aí o H pergunta, onde você conseguiu isso? Aí ele fala, comprei de um vendedor. Como funciona? É só você assoprar, né, o apito, gente, todo mundo sabe como é que é. Só você assoprar que faz o som do pato bicudo. Aí o H vai falar com ele, mas você sabia que não existem patos bicudos na Noruega? Aí fala sim, porque o H pensa, ele comprou enganado, né, porque não tem pato aqui, para que ele comprou esse apito para chamar pato? Aí ele fala, então por que você comprou isso? Falou, não, né, que o ai é por minha conta. Por que você comprou isso? Aí ele fala, ele era um bom vendedor. Então ele conseguiu convencê-lo a comprar um apito que não tem utilidade nenhuma na prática. Quem nunca foi convencido por um vendedor a comprar uma coisa que na verdade depois nem te serviu, não é isso? Número 20. O humor desse texto está no fato de... Então, o humor nós vamos perceber aí no finalzinho da tirinha, quando ele vai falar que ele comprou foi por causa do vendedor. Então, vai ser a letra A. É de comprar um apito por causa do vendedor. Número 21. Quem é o narrador desse texto? Então, nós temos mais um trechinho de texto aí e eu separei para vocês uma parte para a gente conseguir analisar essa resposta. Em torno da minha mesa estavam G. André, o Walter, o Duílio e eu. Então, já não pode ser a letra B, letra C e nem letra D. E depois vem um trecho ele falando, olhei para Milena. Então, também não pode ser Milena. Então, por eliminação, quem é? Rodrigo. Mas também vem um outro trecho aqui no texto que fala que tinha uma carta escrita de Milena e no outro para Rodrigo. Então, se é para Rodrigo, quem é Rodrigo? Quem é o narrador do texto. Então, vocês vão marcar a letra E. 22. No trecho, antes do recreio, a gente tinha assistido. A expressão destacada é característica da linguagem coloquial, que é aquela linguagem que a gente fala no dia a dia. A norma culta já é uma coisa mais séria, científica, regional, não necessariamente. Muita gente fala a gente, né?
E linguagem técnica, menos ainda. Então vai ser letra A, coloquial. Número 23. Leia o texto feliz por nada e responda. Então, o texto vai falar sobre o fato de que as pessoas sempre têm que estar felizes por algum motivo. E que as pessoas estão sempre correndo atrás da felicidade e que fica feliz e dura muito pouco. E então que ele queria simplesmente ser feliz por nada, que ele não queria ter motivo para ser feliz, simplesmente ser feliz. 23. O trecho que apresenta a ideia defendida nesse texto é... Então, letra A, costumo torcer para que essa felicidade dure. Fala no texto, mas não é ideia defendida. Sei que as novidades envelhecem. Muito melhor é ser feliz por nada. Esse, de certa forma, faz muito sentido, até mesmo pelo título do texto. Mas o que mais cabe vai ser a letra D. Essa tal de felicidade inferniza. Porque ele vai o tempo todo falar que a gente podia ser feliz simplesmente, que não precisava ser tão complicado. E eu trouxe um trecho aqui para comprovar isso aí. Feliz por nada? Nada mesmo? Talvez passe pela total despreocupação com essa busca. Essa tal de felicidade inferniza. Então a gente passa tanto tempo buscando a felicidade que a gente nunca alcança. Letra E. É tirar algum proveito do imprevisto. Também não, né? 24. Nesse texto, no trecho, estando triste, felicíssimo igual, a terminação íssimo na palavra destacada sugere. Então, estando triste, felicíssimo. Se ele está felicíssimo, ele está muitíssimo feliz. Ele está muito feliz. Se ele está muito feliz, é a duração da felicidade? É o tempo que ele está feliz? Não. É a intensidade da felicidade? É muito, muito, muito feliz? Sim. Letra B. É a maneira de ser feliz? Não. É a razão? Muito menos. Repetição da felicidade? Também não. Letra B, a intensidade. Muito feliz. 25. Leia o texto abaixo. Então tá o Garfield lá com o dono dele, o John. De repente ele tá lá com aquela cara de tô entediado. Sabe, Garfield, às vezes eu me sinto como um fracasso. Talvez eu pudesse ter feito melhores decisões na vida. John, sua decisão foi por ter animais que amam você. Então, você nunca será um fracassado. Oh, que bonitinho, gente. Aí ele fica lá todo feliz, né? Bate lá no ombrinho do Garfield. Tem aí a pate-pate, né? Aí ele fala, agora todo esse papinho meloso não vai atrasar a janta, né? Aí John olha com a cara assim de não acredito. 25. No último quadrinho desse texto, o gato mostra-se assustado? Não. Comovido? Muito menos. Compreensivo? Não, era o que o John esperava, né? De interesseiro, porque ele está preocupado com o quê? Com a janta. Letra E, solidário, também não vai caber. 26. Leia o texto A rã sábia e responda. Então esse texto vai falar sobre o casamento lá da raposa e de como os animais vão se comportar e vão ver aquele fato. E ele vai criticar aí o fato da rã, essa bichona, ficar achando ruim o casamento da raposa. Então, 26. No trecho, só uma velha rã sabidona torcia o nariz, aquilo, a expressão destacada sugere. Então, quando a gente fala que fulano torceu o nariz, o que a gente está querendo dizer? Que ele não aprovou, ou seja, ele desaprovou uma determinada atitude, uma determinada fala. Então, vai ser a letra B de bola. Ok, pessoal, espero ter ajudado vocês com a correção. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos vídeos. Nós fazemos a correção de todos os vídeos do primeiro ano do ensino médio do PET. E inscreva-se no canal e, claro, dê o seu like, retribua aí a professora que te ajudou tanto, tá certo? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!